fazer uma nutrição, pergunta, e a Raí. nossa Então nutrição você não é nada acha disso. que a cadeia alimentar que faz com que, por exemplo, um animal como um filhote do outro, ou como o próprio filhote, é uma inteligência de um ser superior a isso? É exatamente isso. Mano, Rai, por exemplo, nós temos materiais que você não tem informação deles aqui na Terra ou próximo à Terra, eles têm muita densidade, sabe? E daí, então, eles vêm da onde eles vêm do espaço. Como é que a gente sabe disso? Porque hoje a gente tem telescópio, como você sabe, né? Então a gente consegue analisar a composição dos asteroides, meteoritos, cometas. Então você sabe que certos tipos de cometas têm irídio, que nem o Antônio falou bem. Então você consegue ver, por exemplo, que teve uma época que caiu em uma determinada região, que tem uma cratera de impacto, que tem composição de irídio. Isso seria um acaso incrível, né? Vocês não gostam de acaso, lembra? Não, é nós que gostamos de acaso, vocês não gostam, né? Mas isso seria um acaso incrível, tipo, você ter essa coincidência, por exemplo, um evento que aconteceu uma vez, mas por um acaso tem uma cratera aqui, que parece que caiu algo do céu com irídio. Tipo, e não é só a cratera, você entende, mano? Tem a composição química. São dois rastros, o físico e o químico, o rastro de impacto e de compactação das rochas também. Tem uma outra coisa, Rai, que o pessoal não fala muito, mas esse impacto de materiais, quando chega na Terra, você sabe, né? Vem, bate, lei da conservação da energia, que nós tínhamos falado aquela hora. Muitas vezes eles formam alguns cristais abaixo dessas camadas, por pressão, né? Por velocidade do impacto. E aí tem isso também. Então, uma coisa legal quando você observa isso, que o Antônio falou muito bem, é que você vê fenômenos diferentes em lugares diferentes do mundo. Se você tivesse tido um fenômeno, uma catástrofe, você veria fenômenos muito parecidos em todo lugar do mundo, você entende? É isso que o Antônio quer te dizer, você teria uma camada homogênea, você teria algo mais bonito, separadamente falando. Eu te dou um exemplo, você disse, por exemplo, que as coisas são inteligentes, né? Mas olha que inteligência que é você deixar o menos denso acima quando você tem uma atmosfera. Por que a atmosfera está acima? Porque é gás, não é? Por que a vida, o sistema biológico, está acima do sistema inorgânico? Ele é menos denso também. E aí as rochas estão logo abaixo. É uma inteligência grande deixar o mais denso, menos denso, organizado dessa forma, né? Ou será que é força da física Ele mesmo? tá sendo irônico, tá, gente? Porque tem muito crente aí que não vai entender. Ele tá sendo irônico. Eita, é verdade, tem que avisar isso, né? Então, assim, você não vê muita inteligência, Mano Rai. Eu te dar uma notícia legal, Mano Rai. Por exemplo, os nossos ossos seriam mais fortes se eles fossem feitos de estrôncio. O É o quê? estrôncio é um material é estrôncio, é um elemento químico da tabela periódica que substituiria o cálcio, o lantânio também, que é um elemento terra rara, lá o primeiro La, e você tem o estrôncio. Os ossos seriam muito mais fortes, mas por algum motivo, Rai, a vida não é feita de estrôncio e não é feita de lantânio também. E aí você deve se perguntar por quê? Porque Deus quis que a gente quebrasse a canela, né? Mas não, Rai, porque esses não estavam disponíveis no início, estavam presos a minerais, então não teria nem como haver a disponibilidade deles para a vida. Então, por isso que a vida tem esses materiais. Por exemplo, Rai, você sabia que tem animais que são aquáticos, por exemplo, lulas, você tem o caranguejo ferradura, que eles têm outro metal no lugar do ferro no sangue? E a pergunta é por quê, né? Por disponibilidade. Por exemplo, o caranguejo ferradura tem o sangue azul e ele tem cobre no lugar do ferro. Tem um outro, uma espécie de molusco que tem o sangue amarelo e ele tem o vanádio no lugar do ferro. Ah, Hércules, por que o vanádio, por que o cobre? Número de oxidação 2 mais também. Ah, mas por que substituiu disponibilidade? Disponibilidade do meio. Ah, porque do meio, Hércules, a profundidade e a pressão em que eles viviam. Então você tem isso, você entende? O meio, se você prestar atenção, não é coincidência que a barata viva num lugar exatamente que ela sobrevive? Que o rato, os outros. Você acha que é coincidência, por exemplo, a bactéria viver num pH ácido dentro do seu estômago? Ou você acha que é destino? Mas se fosse coincidência, por quê? Porque essa questão, assim, quando eu digo coincidência, tá, mano, é sem explicação química, sem explicação física, tá? Seria aquela coincidência mágica, tá? Então, você acha que isso é para quê? Tipo, eles sobrevivem lá, você entende? Tem um mecanismo de sobrevivência deles. Então, quando você olha por esse lado, você vê, você se pergunta, se tudo tem uma explicação do porquê tem aquela composição, do porquê tem aquela resistência, aquele meio, como é que, para que eu vou invocar o sobrenatural se eu estou respondendo isso? Então, você não precisa, tipo, e é aquela coisa, Raiz, por exemplo, se você tivesse algo sobrenatural realmente, exemplo, Raiz, a vida está aqui. Eu e você temos que explicar por que ela está aqui, e não porque ela não está aqui. Mesmo que você tenha uma ideia diferente da minha. Eu não tenho ideia, eu costumo usar os conceitos científicos, né, Raiz?
Mas digamos que você tem uma ideia diferente. Você não pode explicar por que a vida não estaria aqui, porque ela está, eu estou falando com você. Você tem que explicar porque ela está aqui, mas claro, com a sua abordagem daí. É aí que tá. Você entende? E aí eu sei que vai ficar difícil, né, de invocar o sobrenatural para mostrar que ele faz as coisas aqui e agora, né? Porque Por que eu te pergunto... Por que não uma inteligência? Calma aí. Deixa eu só ler o superchat aqui para entrar nessa pergunta aí. O Rottweiler falou assim, ó, professor Hércules, grande mestre ao lado do empalador, top demais, valeu, meu querido, tamo junto. O Júnior falou assim, ó, a estrutura biológica humana é um micro-universo, já o barro não tem tudo que contém no universo, então homem-barro tá descartado no cálculo científico. Doideira, né? O Rottweiler, eu criei um golem, falou assim, ó, poxa, gente, assim vai perder a graça. Qual crente irá tentar debater? Aí, tá aí o Mano Raí, pô. É porque a gente tá falando... Calma aí, a gente tá falando do Jardim do Éden, não é isso? E ele disse... Aí eu te perguntei... No Éden não era material. No Éden não a confusão é que você falou que o Éden estava em outra dimensão. Mas o Éden é outra dimensão. Aí eu te falei, mas se tá em outra dimensão, por que eles tiveram que ser expulsos e colocar 2 querubins na porta e uma espada de fogo flutuante? Aí a espada de fogo é que protegia a entrada. Aí você foi... Só para orientar e não deixar entrar. Até agora ninguém entendeu. Por que não pode voltar pro Éden? Porque o Éden tinha acesso à vida eterna e eles não poderiam voltar por causa disso. Mas tá onde isso? Porque tem 2 guardas lá, então deve ser acessível ainda, né? Juca, se era outra dimensão, por que tinha que ter a árvore da vida para que eles não morressem? Por que eles tinham que sempre comer da árvore da vida para eles não morrerem? Se era uma dimensão. Porque, olha só, quem é sempiterno é só o Pai Celestial. Até os anjos não são sempiternos. Sempiterno sempre vai estar lá, sempre existiu. Não tem início, meio, nem fim. Os anjos tiveram início, certo? Adão e Eva também teve início. Nós nascemos, nós temos vida. Nascemos, envelhecemos, reproduzimos e morremos. Isso é vida. Anjo não está vivo. Anjo veio à existência. Nós, humanos, estamos vivos. Deus não veio à existência e Deus não está vivo. Ele é sempre eterno. É fodão. Entendeu? Eu penso um super kid bengala da vida. Pode foder todo mundo, a hora que quiser, do jeito que quiser. Esse é Deus. Parada é essa. Bem simples. Cara, não entendi, porque ele falou que era uma outra dimensão. Então, se é uma outra dimensão, supostamente não é físico. Não é físico. Então, se não é físico, você não teria que morrer. Peraí. Olha só. Não teria que a luz é algo físico. A luz é algo físico. Não é. Mas para ela existir, ela tem que ser emanada de alguma coisa. Alguma coisa tem que projetar, emanar. O fruto da árvore da vida. Por que tem que ter a necessidade de ter um fruto para ele estar lá comendo, ter sistema digestivo? Cara, fruto é muito relativo isso. Os animais lá eram incorpóreos também, Juca? Imaginando maçã, pera, uva... Nada dessa Você imagina o quê quando está fruta? Quando está escrito lá fruta, você imagina o quê? Na verdade, ninguém sabe o que era que estava lá. Os animais que estavam lá, que a dona... Aí é complicado, né? Os animais que estavam lá eram imateriais também? Sim, eram imateriais também. Não tinham também carne nem ossos. Eu falo a verdade, eles nem defecavam lá, cara. Eles nem cagavam. Imagina. Por que eles falam ser imaterial? Por que a serpente... As plantas, calma aí, as plantas eram imateriais também? Também, seres de luz, tudo de luz. E por que Deus falou assim, ó, das plantas que tem semente, né, que produziram, você poderá comer? Sementes de luz, você poderia comer as frutas de luz. Aonde que está isso? Mas como é que está isso? Se o Éden era uma dimensão... Aonde? Agora eu vou ter que procurar aqui de novo. Puta que pariu. Procura aí. Que a gente... serpente passou a rastejar também, então, tipo assim... Deixa eu mostrar a costela, né? Tem uma passagem na Bíblia, lá na frente, que fala que o Éden é uma dimensão. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Juca, tem a questão da costela, né? Para mim, uma costela é de osso. A costela era de osso também. Olha só, em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, ó. Não vai falando besteira, não, tá? Um exemplo, tubarão não tem osso, só tem cartilagem. Certo? Não tem osso, Juca? O tubarão não tem osso como a gente, não. Muitas coisas ali no tubarão é cartilagem. Extremamente dura e resistente. Tem alguns animais que não têm ossos, e nem por isso deixam de ter órgãos internos. Então, assim, não é porque a criatura é de luz que não teria uma variação dessa luz para que tivesse seus órgãos internos. Entendeu? Era uma luz sem nexo. Então era uma cartilagem? Eva tinha cartilagem? Quem? Adão tinha cartilagem, da cartilagem Adão fizeram Eva. Cartilagem, sangue, osso,
tendão, depois célula L. As Mas ela vestes foi de tirada pele... da costela antes, cara. Ela foi tirada da costela Sim, antes. amigo, qual o problema de ter a porra de uma costela de luz desse caralho? Qual Costela o é o que? É problema dessa osso, cara. porra? Costela é Olha, osso. Deus. O problema é onde que Costela tá é esse osso. Tem texto. osso, porra. Costela é osso. Mas calma aí. Costela é osso. Não, costela é costela. Se ela é de osso, de Costela castiço, é Mas osso, sai de você cara. pode fazer uma costela de Calma madeira. aí, ô Juca. Ô, Cara, Juca, essa costela luz é tá. osso. Já que você falou que a luz Acabou. tem que emanar de algum lugar, essa luz estava emanando da onde? Cara, tudo tudo que existe no mundo. Em primeiro lugar, vocês têm que entender o seguinte: nós vivemos no corpo ativo de Deus. Esse é um fato. Nenhum pastor vai falar isso, nenhuma igreja. Vivemos no corpo ativo de Deus. Não existe o nada, existe tudo. Deus é o universo. Nós somos células que estão no corpo ativo de Deus. Por que vai haver um julgamento? Porque o corpo ativo de Deus não pode ter células cancerígenas. Por exemplo, os anjos caídos são células cancerígenas. Nós somos uma parte dos anjos caídos que estão em resgate. A gente ainda tem salvação. Tem irmão nosso que não tem mais. Esse que mas, estão fora, mas e a luz está emanando da onde do corpo de luz deles? porque assim, pelo que eu entendo, tudo que existe provém de Deus. Deus provém a tudo e a todos.